Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao seminário do dia de hoje, em que nós intitulamos Total Alma Criativa, utilizando aqui de forma abusiva e sem pedir autorização nestas áreas é indevido. Naquilo que é uma apropriação de uma assinatura que nós passamos a associar ao atual logotipo da cidade de Beja, e intitulámos Alma Criativa, de certa forma para enquadrar aquilo que é o tema que vamos discutir hoje. E começo por agradecer a presença da doutora Maria João Rocha, da doutora Catarina Celada, da engenheira Ana Ramoa, enquanto representante e uma das pessoas que está associada, digamos, que a esta estratégia para o Centro Histórico da cidade de Beja, que é isso que nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. E só por uma questão metodológica, porque nós vamos assistir a esta primeira apresentação, que nos vai ajudar a contextualizar, digamos, o pensamento que neste momento está a construir em torno desta estratégia para o Centro Histórico da cidade de Beja. E depois vamos passar a um segundo momento em que nós vamos ter a oportunidade de conhecer alguns casos práticos que se estão a instalar, que estão a trabalhar na cidade de Beja, dentro daquilo que é uma área que nós temos vindo a trabalhar desde 2005, e pronto, já tivemos a oportunidade de partilhar um pouco convosco, desde 2005, quando a criação do curso desde 2004 a 2005, quando da criação do curso de Artes Plásticas e Multimédia e de Educação e Comunicação Multimédia, em que desde essa altura nós começámos a falar nesta questão das indústrias criativas, das culturais e criativas. Isto acaba por assumir várias designações em função também dos autores, dos momentos e da perspectiva com que nós trabalhamos. De qualquer forma, há uma coisa que é comum a essas várias designações, e que é trabalhar estas questões da criatividade associada às pessoas, associadas ao talento e às competências individuais, e à forma como o talento e as competências individuais podem operar mudanças nas cidades, e falando das cidades criativas, nos territórios, no trabalho em rede, de que forma é que nós podemos, com talento individual, com criatividade e com competências individuais, operar essas mudanças, e com esta perspectiva de sustentabilidade, que foi muito discutida, porque a questão da sustentabilidade é uma questão polémica no meio de tudo isto, não é? Até que ponto isto até deixava, fazendo a ponte com o seminário de ontem, a questão da sustentabilidade é uma questão muito discutida. O que é sustentável quando nós falamos em cultura, quando nós falamos naquilo que são, e de acordo com as várias classificações, mas que são dentro deste setor das indústrias culturais e criativas, aquilo que são as várias áreas profissionais, o que é a sustentabilidade, não é? É assim, talvez seja fácil perceber o que é a sustentabilidade quando nós falamos em arquitetura, talvez seja mais difícil perceber o que é a sustentabilidade dentro das artes visuais, das artes performativas. Pronto, esta é uma questão que faz ponto com a discussão do dia de ontem, e que eu não me vou alongar mais, só um agradecimento muito rápido a todos os meus colegas, à Ana, ao Tiago, à Viviane, à Cristina, ao Marco e todos os outros que também ajudam nesta organização, e também a quem está presente, quer fisicamente, e aos alunos, porque estamos a falar de cerca de 50 alunos, pelo menos 50 alunos que estão a assistir ao seminário e que estão a assistir via internet, não é? Só tinha passado a palavra então à doutora Maria João Rocha, Catarina Celada, da Intel, que há pouco não referi também a empresa. Bom, muito bom dia a todos. Já agora fazer uma breve referência à nossa associação, a Intel, que provavelmente não conhecem. A Intel não é uma empresa de consultoria, é uma associação privada sem fins lucrativos. Estamos localizados em Lisboa e no Porto e dedicamos essencialmente ao desenvolvimento inovador, sustentável e inclusivo dos territórios. Trabalhamos muito com as autarquias em Portugal e não só, e também através da participação em projetos europeus e internacionais. Quando falamos de cultura, de criatividade, é uma das áreas que temos vindo a abordar já há alguns anos, desde 2006, e, exatamente como disse o professor, analisamos este conceito através do cruzamento interativo de três áreas. Por um lado, os talentos, as competências individuais, depois as empresas, os negócios
e ainda, que é a área que nos diz mais respeito, os territórios, as cidades e as regiões. Acaba por ser da interação destes três fatores que nasce o setor cultural e criativo, como nós preferimos chamá-lo, e não tanto as indústrias culturais e criativas, mas isso também é uma questão semântica que já deu origem, com certeza, nas aulas a várias discussões. Nós fomos desafiados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja para encontrar uma vocação estratégica para o Centro Histórico de Beja, e encontrar, quando nós dizemos, não é inventar, porque a vocação estratégica já está imbuída no território. Nós o que tentámos fazer foi falar com várias pessoas, com várias instituições, talentos, criadores, responsáveis políticos, para que, de certa forma, sistematizar, sintetizar os vários pontos de vista, as várias opiniões e construir algumas ideias que ainda são preliminares e embrionárias sobre esta estratégia para o Centro Histórico de Beja, muito assente nas artes e na cultura, e foi um trabalho que também teve uma componente interessante e que vai continuar a ter de marketing territorial. Nós, através destas cerca de 60 pessoas que entrevistámos e também de alguma literatura e documentos estratégicos, nós preferimos realmente atuar com base nas percepções das pessoas e não tanto na literatura e nos documentos estratégicos já existentes. Nós identificamos alguns ativos distintivos e fragilidades críticas de Beja, analisámos e percepcionámos o potencial existente, definimos, em conjunto com os atores e com o envolvimento da comunidade, uma vocação estratégica que deu, de certa forma, origem a esta marca Beja Alma Criativa. Depois temos um conjunto de pilares de intervenção e a proposta de projetos. Projetos que ainda estão em discussão, em debate, que poderão ser alterados e que nós, no fundo, apresentamos aqui a título de exemplo. Alguns projetos âncora, outros complementares e ainda projetos que têm mais a ver com a comunicação e com o marketing. Primeiro, vou passar de forma mais rápida esta parte, porque eventualmente mais conhecida, a identificação dos ativos distintivos e das fragilidades críticas de Beja. Não procurámos fazer uma análise SWOT tradicional, até porque ela está presente em muitos dos documentos estratégicos e dos planos estratégicos existentes a nível regional, a nível nacional, regional e até local, mas procurámos de facto, quando detectámos os ativos distintivos, perguntar aos atores o que torna Beja única, quais as suas características distintivas, qual a base de uma marca territorial. E foi com base na agregação das diversas opiniões que chegámos a um conjunto de 6 fatores que não representam nada de novo, mas que ao nível do seu conteúdo podem ter características inovadoras. O que torna Beja única? A sua geografia, a sua história, o seu património e depois os seus ofícios e produtos locais, artes e culturas, os sentimentos e emoções. A geografia, porque persiste ainda uma ideia de capitalidade. A Beja é ainda a capital do Baixo Alentejo, é uma capital de direito latino e prevalece também aqui a ideia de uma centralidade em relação a Lisboa e a Sevilha, o que obviamente tem implicações depois culturais, nos fluxos culturais e criativos entre os diversos espaços, entre as diversas urbanidades, no fundo, e ruralidades. Depois a história, que também não é nada de novo. Beja tem uma história intensa, marcada pela presença e pela convivência de diversos povos e culturas, cultura romana, cultura árabe, que de certa forma marca também esta miscigenação de povos, de ideias e de opiniões. Depois temos o património, que é extenso, quer um património material, e aí temos igrejas, museus, e todo um conjunto de património edificado, e depois o património, talvez mais importante, o património imaterial, com as suas lendas, expressões e manifestações culturais, onde talvez salientasse, até porque vai ser importante para a definição estratégica, a questão do canto alentejano. Ofícios e produtos locais, obviamente a questão da gastronomia, a questão dos produtos endógenos regionais e locais, que
que são também vistos pelos atores, pelos interlocutores das nossas entrevistas, como algo que é distintivo. Disseram-nos até que Beja poderia ser vista como a cidade do fazer. A questão das artes e cultura, que de forma surpreendente nos encontramos com diversos criadores locais, em áreas diversas, como vamos ver, mas na literatura, nas artes plásticas, em todo um conjunto de áreas ligadas às indústrias culturais e criativas, e que nos surpreenderam de facto, quer pela quantidade, quer pela qualidade, mas também pelo facto de muitas vezes serem invisíveis, quer aos olhos das políticas públicas, quer aos olhos da própria região e do território nacional. Temos muitos criadores locais que trabalham noutros continentes, Estados Unidos, América Latina, etc., e que por vezes em Beja não são percepcionados, não são conhecidos pela comunidade. Isso é algo que urge ultrapassar. Depois, os sentimentos e emoções, muito derivados também das grandes figuras que ainda traduzem o ideário das pessoas que cá vivem, das pessoas que visitam Beja, e que são sentimentos de intimidade, de paixão, de amor, de descoberta. Muitas vezes, e pelas visitas que fizemos, designamos Beja da cidade dos cantos, dos recantos, dos becos, e portanto tudo isto apela a um certo mistério, a uma certa lógica e tentativa e vontade de descobrir coisas novas em Beja. Obviamente que também existem fragilidades, e quando perguntámos aos atores quais as lacunas, quais os problemas, quais as necessidades, principalmente do centro histórico, quais as fragilidades, encontramos aqui também 6 fatores essenciais: visão e identidade, informação e comunicação, abandono e esvaziamento, edificado e percursos, equipamentos e eventos, e redes e parcerias. Ao nível da visão e identidade, foi talvez um fator relativamente unânime, a inexistência de uma visão integrada, de uma estratégia coerente e consistente que, no fundo, dê um rumo a todos os atores e à própria cidade como um todo, o que leva necessariamente à inexistência ou à falta, ou pelo menos à consensualização em torno de uma identidade local forte, havendo esta necessidade de reconciliação das pessoas, dos habitantes de Beja, com a sua própria cidade, com o seu próprio centro histórico. Informação e comunicação foi também uma lacuna identificada pela maioria dos interlocutores. Mesmo aquilo que existe e que se faz de bom em Beja não é comunicado, nem aos próprios habitantes, à comunidade, nem ao exterior, nem aos turistas, nem aos visitantes. Existe esta falta de informação acerca do que se passa, pelo que também nos disseram algumas pessoas: em Beja nada acontece, e nós identificámos uma série de acontecimentos de relevo, até com a participação internacional, e portanto falta aqui uma estratégia de informação, de comunicação, ou até de marketing territorial. Abandono e esvaziamento do centro histórico também não é novo, não é único de Beja, e percebemos mais uma vez, e eu reitero esta ideia, da necessidade de reconciliar as pessoas com o centro histórico, de trazer as pessoas para o centro histórico e de haver esta maior interação entre o que são as pessoas e os espaços, até os pequenos espaços, os recantos e os cantos da cidade. Edificado e percursos, aqui também não é nada de novo. Temos um centro histórico edificado degradado, com alguns problemas em termos físicos e materiais, e temos também alguma percepção da falta de percursos visíveis para quem visita e para quem habita a cidade. Há aqui uma ausência de percursos e de eixos visuais e físicos entre as várias partes da cidade e até, por exemplo, entre o centro mais comercial e a Praça da República. Equipamentos e eventos. Os equipamentos são considerados relativamente bons face ao panorama nacional, desde o teatro, a biblioteca, etc. Há um conjunto de eventos que também poderemos considerar de relevo: as Palavras Andarilhas, o Festival de Banda Desenhada, e um conjunto de outros eventos, o Festival Internacional de Teatro, e um conjunto de outros eventos, não só na cidade de Beja, mas também nas freguesias rurais.
Aqui a necessidade que nos foi passada foi de haver uma maior permanência e sistematicidade destes eventos, isto é, não serem só acontecimentos pontuais e isolados, mas sim haver uma permanência e uma aposta anual, bienal neste conjunto de eventos. E depois as redes e parcerias, a ausência de facto de redes entre os atores da cidade e do território, entre instituições, entre entidades políticas, empresas, criadores, mas também uma ausência de redes e de parcerias interterritoriais, intermunicipais, que dariam alguma escala à cidade e à própria região. Cruzando potencialidades com fragilidades e, no fundo, falando com diversos atores políticos, institucionais e da sociedade civil, nós entendemos que talvez um fator diferenciador e que pudesse ser uma âncora daquilo que será a estratégia e o rumo de Beja fosse de facto materializado neste termo das artes e cultura. Eu até diria das artes e das culturas. E isto porque temos um portfólio significativo de equipamentos culturais, de criadores locais, de eventos de referência e até de empreendedores locais. Muitos de vós, eventualmente, estudantes do IPB, começam a ter ideias de projetos, de negócios e de iniciativas que podem emergir e estar ligadas ao território de Beja e ser sustentáveis na cidade de Beja. E esta aposta nas artes e cultura tem a ver exatamente com uma noção daquilo que é a tradição e que poderá ser a inovação, com uma ligação entre aquilo que foi a história e que poderá ser a contemporaneidade, portanto, com uma ligação entre o passado, o presente e o futuro. Artes e culturas que advêm da história, advêm do património, advêm das emoções, mas advêm também dos ofícios e dos saberes fazer próprios das pessoas e dos visitantes e dos turistas de Beja. Artes e cultura, apostar nestas áreas como fator distintivo, tendo como âncora, como eu referi, a história e o património em articulação com a nova economia criativa e digital. E aqui mais um fator inovador. Apostar nas artes e cultura, sim, apostar na ligação entre a história e a contemporaneidade, entre a tradição e inovação, mas numa lógica de ligar o património à economia criativa com uma forte componente digital. E, portanto, por uma cidade das artes ao serviço das pessoas, ao serviço dos cidadãos, ao serviço da sociedade, que, no fundo, é para isso que servem as estratégias, os projetos e as iniciativas concretas. Os pilares de intervenção, partindo um pouco desta ideia de artes e cultura e a visão estratégica, nós tentámos sistematizar e, para isso, recolhemos opiniões até de pessoas exteriores a Beja, até eventualmente dos colaboradores da própria Intelli, e chegámos a esta visão estratégica, afirmar e projetar Beja como alma criativa, nesta lógica de aliar o património, os sentimentos e as emoções e a ideia de cultura e criatividade do passado e para o futuro. E penso que já está a ser utilizada mesmo como marca no site da Câmara e em outros instrumentos comunicacionais, portanto, Beja, alma criativa. O que é que se pretende? Dar visibilidade ao Centro Histórico de Beja, obviamente, repor a centralidade da zona histórica da cidade nos fluxos de mobilidade, e aqui residentes, turistas, visitantes terão que passar quase que obrigatoriamente pela zona histórica, porque faz parte dos fluxos naturais nos eixos visuais das próprias pessoas. Reestruturar a atividade económica do centro histórico, obviamente, e aqui o comércio como algo que é essencial, a restauração, e foi-nos muitas vezes dito, não há centro histórico, obviamente não se pode falar de centro histórico sem os saberes, sem o comércio local, sem a restauração, sem os motivos que de facto levam as pessoas ao centro histórico. Captar e fixar novos residentes, obviamente, identificarmos algumas tendências eventualmente pontuais e ainda não sistemáticas de jovens famílias que procuram o centro histórico até adquirindo
algumas habitações que depois restauram e reabilitam pelos seus próprios meios, atrair e prolongar a estada de visitantes e turistas, obviamente, e a parte do negócio, gerar negócios e promover projetos de empreendedorismo, que, no fundo, para além dos grandes projetos de investimento que são conhecidos no Alentejo, uns melhor e outros pior sucedidos, esta lógica de pequenos negócios e do empreendedorismo é bastante interessante e nós falamos muito de empreendedorismo urbano, isto é, gerar negócios, gerar projetos que permitam resolver e facilitar a vida urbana. E, por exemplo, quando falamos de aplicações para turismo, aplicações na área da cultura, aplicações na área da mobilidade, são de facto produtos, serviços que podem materializar negócios em Beja, que facilitam a vida urbana, a vida dos habitantes de Beja e que criam também negócios e empresas em Beja. Fomentar a inovação social e a qualidade de vida, obviamente, e promover a autoestima da comunidade e, pela terceira vez, eu refiro esta necessidade de reconciliar a sociedade, os habitantes com Beja, com o seu centro histórico e promover esta autoestima, este orgulho dos habitantes por viverem na cidade. E ele existe, de facto, porque ao mesmo tempo que ouvimos várias críticas ao nível dos interlocutores, também ouvimos várias pessoas que vivem em Beja, por exemplo, criadores locais, que acabam por querer viver em Beja e por promover o desenvolvimento de Beja. Os pilares de intervenção, nós identificamos 3, as artes e a cultura como a grande âncora, ao serviço da intervenção urbana, por um lado, da economia local e depois do turismo. E isto tendo em vista diversos grupos-alvo. A comunidade, os estudantes, os visitantes e também os turistas e, eventualmente, cada um dos projetos, cada uma das iniciativas destes 3 pilares de intervenção terão que ser segmentadas de acordo com o grupo-alvo de que estamos a falar. Ao nível das artes e cultura ao serviço da intervenção urbana, consideramos que, e isso nós na Intelli designamos muito numa altura como a regeneração urbana cultural, a regeneração urbana criativa, que é colocar o setor cultural e criativo ao serviço da intervenção urbana, ao serviço da regeneração e da reabilitação urbana. Identificámos 2 áreas interessantes, poderão existir muito mais, a questão da arte urbana, e aqui arte urbana física ou digital, até pelas competências do Politécnico, nos edifícios, nas ruas, nos espaços públicos, no mobiliário urbano, na própria sinalética. A sinalética foi algo que nos foi referido por praticamente todos os entrevistados como uma lacuna da cidade e, portanto, por que não aliar também a questão da arte à própria sinalética. Eu tive há um mês em Angoulême, em França, e já vou falar do exemplo, onde toda a sinalética se baseia na banda desenhada. E esta arte urbana, obviamente, não desfasada da realidade local, mas articulando com histórias dos bairros, com a narrativa oral, envolvendo a comunidade e os criadores locais e, eventualmente aqui, o que poderá ser discutível, uma potencial ligação à banda desenhada nesta lógica de requalificação do património edificado. O segundo tópico, espaços criativos. Identificámos diversos equipamentos culturais mais tradicionais, que, como eu referi, são referidos como bons, em bom estado e que têm, de facto, vivência cultural, mas identificámos aqui a ausência de alguns espaços criativos orientados para a criação, a produção, a experimentação, a convergência cultural e criativa. E aqui poderemos falar de residências artísticas, estudos, ateliês, espaços de coworking, incubadoras e poderemos falar um pouco mais de como isto se poderá fazer, mas também não é nada de novo, eventualmente aproveitando espaços devolutos no centro histórico, espaços coletivos, acolhendo criadores locais e artistas nacionais e internacionais que depois devolvem as suas obras e criações à cidade. Mas, de facto, aqui a ideia não é apostar em grandes construções novas, mas sim reabilitar pequenos espaços numa lógica de investimento mínimo e que permitam, de facto, aos criadores, aos talentos, aos artistas, aos profissionais criativos trabalhar no centro da cidade
para o centro da cidade, para os habitantes de Beja e, obviamente, numa perspectiva global, porque estar em Beja e vender para o mercado internacional é algo que não é raro, não espanta, nomeadamente com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Mas vamos ver alguns exemplos que eventualmente conhecem destes espaços criativos. As artes e cultura ao serviço da economia local devem ter discutido isto já exaustivamente em termos do vosso curso. Na Europa, nomeadamente na Europa na parte não anglo-saxónica, havia uma ideia de que as artes são valores, a cultura são valores, a cultura é civilização e de facto é verdade, mas existe uma parte da cultura que pode ser colocada ao serviço do desenvolvimento económico. E basicamente desde 2006, até depois do grande ímpeto do Reino Unido, nós percebemos que a Europa estava mais atenta para esta ligação entre a economia e a cultura. Não eram mundos mais separados, mas eram mundos que poderiam estar ao serviço um dos outros, e daí surge este conceito de cluster de artes e cultura, de setor cultural e criativo, que aqui seria baseado nos criadores locais e nos potenciais talentos e negócios emergentes. E nós aqui identificamos uma mescla de diversas atividades existentes ou potenciais e até com forte ligação ao Politécnico: a fotografia, a ilustração, a pintura, a escultura, a infografia, a criação literária, narrativa oral, música, teatro e, por que não, a articulação com as artes digitais, com a multimédia, com o cinema de animação. E, portanto, se repararem, todos estes subsetores das indústrias culturais e criativas acabam por estar interligados e funcionar numa lógica multidisciplinar e intersetorial. Eu achei piada porque muitos destes setores estão ligados à palavra, à voz, e de facto há aqui um traço comum que permite afirmar Beja com características diferentes de outras cidades e outras regiões. Pois aqui é essencial a capacidade dos setores culturais e criativos poderem induzir efeitos multiplicadores para as indústrias mais tradicionais. É aquilo que na literatura nós designamos de spillovers criativos, mas por que não, e existem exemplos que nós conhecemos, colocar estas áreas de atividade ao serviço do desenvolvimento da agricultura, dos setores dos produtos endógenos mais tradicionais e do turismo e de outras indústrias que na nossa cabeça são vistas como mais maduras, mais amadurecidas, mas que poderão ser rejuvenescidas, regeneradas, reinventadas pela inovação, pela cultura, pela criatividade e pelas parcerias entre empresas do setor cultural e criativo e empresas de setores mais tradicionais. Isto está a acontecer noutros locais, não falaremos aqui tanto do têxtil e do mobiliário, que são exemplos relativamente mais pacíficos ou mais perceptíveis, mas de outras áreas onde isso poderá acontecer. E depois, as artes e cultura ao serviço do turismo, e aqui não me vou prender muito porque temos um potencial imenso de atrair diversos tipos de turismo e de começar a utilizar instrumentos de turismo digital que facilitem, de facto, a experiência de contacto entre o turista e a cidade. Cada vez mais aquela lógica do turismo que não é contemplativo, isto é, um turista se calhar não vem a Beja só para contemplar a igreja ou para contemplar o monumento, mas vem a Beja para experienciar o local, para interagir com a comunidade, para falar com as pessoas, para perceber a cultura de Beja. E temos um potencial de turismo cultural, obviamente, e criativo, e temos também um potencial que identificamos através de outros atores, turismo científico, até pelos próprios estudantes do Politécnico, turismo mais ligada à história, à arqueologia, à antropologia, muito ligada a alguns investigadores que procuram Beja para desenvolver os seus trabalhos de investigação, e até ao turismo natureza, quando nos falam numa área mais específica do grande potencial que em Beja e na região existe para o birdwatching, por exemplo. E, portanto, artes e cultura ao serviço do turismo, da economia e da intervenção urbana. E é este o potencial amplo que nós entendemos que este setor tem e que poderá servir como âncora, sem excluir outros, obviamente, para o desenvolvimento de Beja.
Dos projetos estruturantes, nós aqui identificamos, e são apenas algumas ideias, alguns projetos para reflexão. Eu não sei quanto tempo é que terei, mas poderei passar por alguns. Ainda tenho tempo, ok. Nós identificamos aqui alguns projetos estruturantes, dividimos entre projetos âncora, que têm a ver com os pilares de intervenção, alguns projetos complementares e depois projetos que têm a ver com a comunicação. Ao nível dos projetos âncora, espaços criativos em rede e aqui a criação de novas centralidades, a arte urbana e o centro histórico como montra, caminhos de cultura e criatividade e a porta da cidade, quer do ponto de vista físico, quer simbólico. Vou falar um bocadinho deles, mas também apresentar alguns benchmarkings nacionais e internacionais que obviamente não são para ser copiados nem importados, mas que podem dar ideias para aplicar aqui em Beja. Projetos complementares, uma rede de hostels de Beja, mercados de rua, saberes e sabores, um centros de interpretação patrimonial e uma Bienal Internacional Comer com Arte. Ao nível dos projetos de comunicação, um guia e eventualmente um grupo de criadores locais e uma rede de embaixadores culturais de Beja. São tudo ideias, mais uma vez, embrionárias para discutir com os criadores, com a sociedade civil, onde nós tentamos lançar algumas ideias para debate. Espaços criativos em rede, eu de facto já referi isso ao nível do pilar de intervenção artes e cultura ao serviço da intervenção urbana, mas a nossa ideia é de facto aproveitar edifícios devolutos, espaços públicos degradados para criar uma rede de espaços culturais e criativos. O que eu não disse na altura foi que não significa necessariamente que eles estejam no centro histórico, será desejável que assim seja, mas também significa estabelecer e criar novas centralidades na cidade. Por exemplo, quando perguntávamos aos entrevistados que edifícios devolutos, que edifícios degradados é que nós poderíamos utilizar para criar espaços criativos desta natureza, não nos falaram só da Casa dos Arcos da Rua do Sembrano, dos edifícios devolutos da Rua da Cruz Vermelha, mas falaram-nos também dos silos, da antiga fábrica da moagem, dos moinhos de Santiaria, ou seja, aqui a necessidade de dar vida ao centro histórico, mas também criar novas centralidades noutros espaços da cidade, até porque existem atividades culturais e criativas que exigem escalas espaciais diferentes. Há atividades culturais e criativas que convivem para o seu trabalho com um pequeno ateliê no centro histórico, há atividades culturais e criativas que eventualmente necessitam de espaços mais abrangentes, de experimentação, de teste e de convergência cultural e criativa. Espaços de formação, criação e experimentação, coworking, ateliês, residências artistas, estúdios para alunos do IPB. Nós, aqui, o exemplo de Guimarães nós trabalhámos, aliás, com Guimarães na altura, desde 2007, quando se promoveu a regeneração de uma parte do centro histórico, que era a zona de Couros, que era uma parte onde era um espaço industrial forte, onde existiam várias fábricas antigas de couros, que depois procuraram ser reabilitadas. É uma parte adjacente, não é bem centro histórico, adjacente ao centro histórico, e onde, numa parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade, e aqui a Universidade teve um papel também dinamizador, como o Politécnico poderá ter na dinamização da cidade, foram de facto criados uma série de espaços criativos em rede, e a lógica aqui era criar uma universidade sem muros e trazer os alunos para o centro histórico. E muitos locais neste espaço, como vamos ver, nomeadamente em antigas fábricas de couros, de cortumes, foram criados salas de estudo, pequenos laboratórios, para os alunos retomarem ao centro histórico, conviverem com o centro histórico. Até porque temos um bom clima, não é preciso salas de estudo fechadas, poderemos ter acesso ao Wi-Fi nos jardins, nos espaços públicos e ver, como vemos em tantos locais do mundo, os alunos a trabalhar na relva, nos seus computadores. Eu estou-me a lembrar de um projeto em Amsterdão, que faz parte, e Amsterdão não tem o nosso clima, obviamente, que faz parte do projeto Amsterdão Smart City, onde criaram um pequeno hotspot que
tem uma cadeirinha, que depois tem um painel solar por cima e onde os alunos se sentam, alimentam o computador através de energia solar, num espaço público, num jardim, e estão ali a trabalhar e a conviver. E, portanto, temos um clima que propicia este trabalho em rede no centro, quer em salas de estudo, quer em laboratórios criados para o efeito, quer em espaços públicos, e isto é trazer, mais uma vez, o Politécnico sem muros, trazer, no fundo, o Politécnico para a cidade. Para tudo isto não é preciso muito dinheiro, eventualmente, em alguns casos será, mas poderão ser intervenções de baixo custo, mas que tenham um grande valor acrescentado. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Nós, para já, identificámos, e pode ser polémico, alguns espaços que nos pareceram espetaculares para dinamizar espaços desta natureza. Aqui, esta galeria a céu aberto, que tem uma passagem para a zona comercial e tem um enorme potencial, na nossa perspectiva, para espetáculos intimistas, exposições temporárias e de facto, pareceu-nos que, eventualmente aqui, com um investimento também relativamente reduzido, reinventar esta zona da cidade. Eu lembro-me que estávamos a passar na rua, que agora não me recordo qual é, e entramos numa portinha em grades de ferro, e entramos para esta zona. E houve uma pessoa que ia a passar e disse assim: deixa-me cá entrar, porque eu vivo em Beja e nunca entrei aí. E nós pensamos, por que não reinventar de facto e devolver estes espaços às pessoas, estes espaços coletivos, públicos ou privados. Depois a questão do público ou privado pode levantar algumas... pode ser de facto um problema, um bloqueio, mas não iremos falar nisso agora. O edifício do Clube Bejense, a própria Igreja da Misericórdia, que tem um espaço espetacular, onde neste momento está uma pequena loja de artesanato que eventualmente poderia ser relocalizada e encontrarmos aqui um espaço para exposições, concertos clássicos, colóquios, pequenas cerimónias e, em simultâneo, recriar uma nova vida na Praça da República. Benchmarkings. Devem conhecer, mas eu trago, até porque são benchmarkings onde nós trabalhamos em Intel e, portanto, não são coisas que ouvimos falar, mas em Óbidos é diferente de Beja, obviamente, e são apenas ideias para refletirmos. Houve a lógica de atrair talentos e atrair negócios e gerar talentos dentro da própria vila, e foi criada uma rede de espaços criativos, quer incubadoras, quer espaços de coworking, quer habitações criativas, estúdios para artistas. Eventualmente isto poderia ser criticável, mas perto de Lisboa pode ser uma vantagem, mas quem é que vai para o Óbidos estabelecer o seu negócio? E mostrou-se exatamente o contrário. Uma das incubadoras que foi aberta, que é a incubadora de indústrias criativas, incubadora ABC, que derivou da reabilitação do Convento das Gaeiras, que está ali, teve uma afluência tal que já tinham lista de espera já para a instalação de empresas e criaram uma nova incubadora, reabilitando uma antiga escola primária. Portanto, não é tão despeciente assim falar de talentos, de pessoas que vão criar negócios para Óbidos. Vem a figura por baixo era a antiga capela do convento, que neste momento é um espaço para auditórios, para conferências. Gosto sempre também de falar da questão das livrarias em Óbidos. Quer dizer, para além das incubadoras, existem outros espaços que podem consultar. Há o espaço EPIC, que é o espaço para a inovação e criatividade, onde existe um collab, espaços de coworking, áreas mais dedicadas a atividades handmade, joalharia, artesanato, etc. Mas gostaria de destacar o exemplo das livrarias porque é mais recente e parece-me sintomático. Havia uma antiga igreja em Óbidos, que já não era local de culto, a Igreja de São Tiago, e que era necessário reabilitar. E para reabilitar eram necessários alguns milhões de euros, e aqui a Câmara socorreu-se do Programa Operacional Regional do Centro e havia, de facto, um orçamento apreciável para restaurar e para reabilitar a igreja. Mas que uso dar à igreja, que já não era um local de culto. E houve alguém que se lembrou: vamos criar
uma das livrarias mais bonitas do mundo em Óbidos. E por que não criar uma livraria dentro de uma antiga igreja, a Igreja de São Tiago, já reabilitada. E neste momento temos uma livraria aberta ao público, com 35 mil livros, e onde não houve grande influência no espaço físico, porque o que nós vemos aqui são estantes de madeira que são acopladas no próprio espaço, mas que podem ser retiradas em qualquer altura e ser utilizadas para outros usos. O que é muito interessante é que, se esta igreja e esta livraria custaram alguns milhões de euros para reabilitar, quando nós chegamos ao antigo mercado biológico, houve também a ideia de criar aí uma livraria. Mas não havia dinheiro. Nós estamos a ver aquele espaço, eram uns metros quadrados relativamente vazios, tinha um mercado biológico onde se vendiam alguns produtos biológicos, mas não havia um dinheiro, penso que havia 1000 euros. E então a ideia é, não, vamos criar aqui uma livraria. Pediram uma série de caixas de frutas, onde vocês veem ali os livros, são caixas de madeira, de frutas, mantiveram o mercado biológico na livraria e eu digo-vos que quando visitei os dois, a Igreja de Santiago e a livraria do mercado biológico, senti interiormente muito mais a diferença e muito maior impacto quando entrei no mercado biológico do que quando entrei na Igreja de São Tiago. Isto para passar a ideia de que soluções de baixo custo e isso de elevado valor acrescentado. Portanto, não é preciso termos muito dinheiro, às vezes é, mas poderemos fazer coisas baratas com grande impacto na vida da população. E a partir daqui criou-se a ideia de Óbidos Vila Literária, porque quem está a explorar a Igreja de Santiago, a Livraria de Santiago, é a mesma pessoa que explora a livraria Ler Devagar e outros espaços em Lisboa e que disse ao Presidente da Câmara, eu não vou criar uma livraria em Óbidos. Não vai criar uma livraria em Óbidos, temos tudo adjudicado. Não, eu vou criar uma rede de livrarias em Óbidos. E já não temos só estas duas, temos mais 3 ou 4 ou 5 e de facto era uma coisa também relativamente estranha, um Óbidos Vila Literária e a coisa aconteceu e portanto isto está a ter sucesso. Podia contar outras histórias de Óbidos, mas também já não vou ter tempo. Vou apenas mostrar o caso de Guimarães, porque já falei. Esta é a reabilitação de uma antiga fábrica de cortumes Ramada e neste momento tem instalado o Instituto do Design, que está muito ligado também à Universidade de Guimarães, à Universidade do Minho e mais uma vez esta ligação que eu em Guimarães acho extremamente interessante entre o município e a universidade no desenvolvimento da própria cidade, que acho que poderia ser replicado aqui em Beja porque existe todo o potencial, a ligação entre a parte do ensino, da formação, da investigação e da autarquia no desenvolvimento da própria cidade, ou seja, o Instituto Politécnico de Beja como ator, como âncora do desenvolvimento da vida urbana. Arte urbana, este era o segundo projeto, Arte urbana, Centro Histórico como montra. Aqui o objetivo, como já referi, era utilizar a arte urbana em edifícios, mobiliário urbano e na sinalética, envolvendo a comunidade, explorando histórias de vida do centro histórico e envolvendo os criadores locais. A utilização da banda desenhada, como referi, é uma hipótese a considerar, no fundo, rompendo com o cinzentismo, seduzindo cada habitante, cada visitante para o património da cidade. Eu estou aqui alguns exemplos, eu vou apenas falar de um. Este é um exemplo da Ilha da Madeira. Estes são exemplos em Lisboa, que eventualmente conhecem, mas eu, como estive em Angolém, que é nosso parceiro, a própria região de Angolém, que é nosso parceiro num projeto europeu, e como sabem, Angolém é palco de um grande festival de banda desenhada conhecido internacionalmente. E esse festival de banda desenhada, esse conjunto de empresas e talentos que trabalham na banda desenhada tiveram depois reflexo na própria cidade, na própria reabilitação urbana. Então nós temos em toda a cidade, que é pequena, uma série de 20 murais, quer em muros, quer em edifícios, fachadas de edifícios, muros, etc., que são de certa forma apelativos à banda desenhada.
Estes são 3 exemplos, com características muito diferentes, mas de facto há 20 exemplos que são fixos. Eu por acaso tive a oportunidade de perguntar, não há aquela lógica da rotatividade, como vimos muito em termos dos grafites, etc., mas que são painéis fixos, ligados à banda desenhada e que são muito explorados, e muitos deles foram criados durante o Festival Internacional de Banda Desenhada. Caminhos da Cultura, o terceiro projeto, e aqui, visto que a Câmara Municipal se encontra um pouco a revitalizar outro tipo de trajetos, de rotas, mais ligadas à natureza, ao património, porque não explorar aqui também outros caminhos ligados à cultura e à criatividade, e aqui articular estes percursos de visitação tradicionais com formas inovadoras de conhecer a cultura e o património da cidade. Utilizar as tecnologias de informação e comunicação, essencial, que devem conviver também, até porque todo o público deve aceder a este tipo de instrumentos, devem conviver com formas mais tradicionais de visitação em grupo, de visitação da própria cidade. Alguns exemplos que não vou explorar muito, os percursos de poesia em Cacela Velha, o QR Code que foi conhecido e bastante publicitado, o QR Code em Lisboa, na Baixa, foi produzido através da calçada portuguesa e, portanto, através de qualquer smartphone poderemos recolher informação sobre a Baixa, mas que, mais uma vez, utilizou-se um recurso local, a calçada, que tornou quase invisíveis as tecnologias de informação e comunicação que estavam por trás do fenómeno e que não prejudicaram, no fundo, a visibilidade do património e do centro histórico em Lisboa. Outro benchmarking, a Rota dos Escritores em Leiria, que também poderão investigar. E depois o último projeto âncora que eu gostaria de falar é a Porta da Cidade. Sentimos que havia necessidade de haver uma porta no sentido figurado que no fundo fosse o rosto da cidade, o primeiro pescar de olho a quem a visita. Esta porta poderia ser assinalada de forma imaterial, mas até de forma material, funcionando como um espaço ou um determinado, um espaço icónico, mas acolhedor. Vemos algumas entradas, que não quer dizer que seja nada semelhante com isto, mas em Espanha, em Vitória, e porque eles foram a capital verde europeia há 2 anos, vemos uma porta de entrada ligada precisamente à estratégia que eles querem passar, com muito verde. Aquele é um mural de Valparaíso, no Chile. Pode não ter nada a ver com isto, mas a necessidade ligada aos ativos, à cultura e à criatividade de Beja, criar uma porta de entrada, criar um percurso que seja quase obrigatório a fazer para entrar na cidade. Eu acho que não vou depois passar a palavra à Maria João, que vai lançar aqui algumas ideias, alguns desafios, porque nos projetos complementares o que nós colocámos foi algumas ideias para colmatar lacunas que nos foram identificadas pelos interlocutores. Uma rede de hostels, onde poderemos também ter alguns benchmarkings, mercados de rua, que achamos que é um projeto interessante, misturando os sabores, a gastronomia e os saberes, a cultura e a criatividade, e agora está muito na moda os mercados, de rua ou não. O Centro de Interpretação Patrimonial, e aqui a ideia foi um pouco romper com as grandes infraestruturas físicas pesadas para mostrar a história e o património da cidade e eventualmente criar alguns centros de interpretação patrimonial com base em ferramentas mais interativas e mais interessantes até para um público mais jovem. Por último, a Bienal da Gastronomia Comer com Arte, que tem um pouco a ver com tudo isto, que é o potencial da gastronomia, também mais uma vez aliado à arte e à cultura. E isso a Maria João falará um pouco mais, que são aqueles projetos que no fundo são relativamente óbvios, mas que foram identificados como lacunas e como necessidades. 2 últimas palavras para falar da comunicação. Uma das nossas propostas foi criar um grupo de criadores locais e perguntámos
e já não me recordo quem é, e se calhar ainda bem, não sei se foi uma pessoa da área da música que disse: bom, mas se nós começarmos a procurar, nós somos aqui 50 e 100 que de certeza que têm vontade de mudar a cidade e de levar isto para a frente. E então, por que não criar esse grupo de criadores, o grupo de artistas, o grupo de profissionais criativos que contribua também para a definição das políticas, para a definição do futuro da cidade, para a definição das novas iniciativas. E também, porque é necessário comunicar, por que não criar uma plataforma física ou virtual e até um guia onde se possa ver num único website ou num único livro todos os criadores, todas as empresas, todas as associações que se dedicam à arte, à cultura e à criatividade em Beja. Óbidos também fez isso, conheço também outros exemplos, parece uma coisa muito simples, porque é um livrinho parecido com este, mas o que interessa é, eu sou um artista, eu sou um profissional do setor criativo, chego a Óbidos e pergunto o que é que eles têm para me oferecer. E assim à vista não vejo grande coisa. E ali tenho, num único instrumento, físico ou digital, a oferta disponível. Isto é, com quem é que eu posso estabelecer parcerias, que empresas existem, que espaços existem para eu me instalar, que mercado existe e, portanto, há de facto aqui um mostrar da massa crítica que atrai novos talentos, novos negócios, novas empresas. E, portanto, nós designamos a isto Mostra da Beja Alma Criativa. E, por último, Beja Alma Criativa Sem Fronteiras. Portanto, se no primeiro caso queremos mostrar o que temos dentro para fora, mostrar Beja Alma Criativa, no segundo caso vamos procurar aqueles que nasceram em Beja e que neste momento habitam em Portugal ou noutros locais do mundo, eventualmente mais tarde podem voltar para Beja, mas que nunca deixam de ter o orgulho de ser bejenses e que podem reforçar esta ligação à terra, manter a vontade de regressar e comunicar confiança, paixão e emoção ligada à própria cidade. E por isso, Beja Alma Criativa Sem Fronteiras.